Jeremias 38. Jeremias, capítulo 38. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Jeremias 38, 5. Jeremias 38, 5. Quem quer ir embora, diga amém. Te peguei hoje, né? Quem falou amém aí? Estava cochilando no culto, né? Veio cedo para a igreja, trouxe o edredom nas costas. Eu sei que você não quer ir embora agora, você quer ficar até o final. Quem quer ouvir a palavra, dá uma glória a Deus aí. Eu vou ficar com a maioria, tá bom? Então não vou embora agora. E disse o rei Zedequias: eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode fazer contra vós. Então tomaram a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram a Jeremias com cordas, mas na cisterna não havia água, senão lama. E atolou-se Jeremias na lama. E ouvindo Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco, que estava na casa do rei, que tinham posto a Jeremias na cisterna, estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: ó rei, meu senhor, estes homens agiram mal em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o na cisterna. De certo morrerá de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, da cisterna, antes que morra. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos e rotos e roupas velhas, e desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estes trapos velhos e rotos, já apodrecidos nas axilas, calçando as cordas. E Jeremias assim o fez. E puxaram a Jeremias com as cordas, e o alçaram da cisterna, e ficou Jeremias no pátio da guarda. Curva a sua cabeça. Senhor, a tua palavra é fonte de vida. E para nós aqui, Senhor, que a amamos, é um alimento precioso e poderoso. Ai de nós se não fosse o Senhor e a tua palavra que nos sustenta, que nos renova, que cura, que transforma de dentro para fora. Só estamos de pé porque temos encontrado na palavra do Senhor essa força e esse sustento. E nessa semana, Senhor, nós queremos mais uma vez ser conduzidos por ela. É por isso que estamos aqui, com ouvidos atentos, com o coração rendido. Portanto, fala, Pai. Teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Jeremias teve um chamado muito árduo. Foi levantado por Deus para pregar a um povo que não queria ouvir a mensagem que ele trazia. O povo não queria ser corrigido, o povo não queria ser confrontado, o povo queria continuar fazendo o que fazia e falsamente pensar que Deus ainda estava se agradando deles. Aí Deus levanta Jeremias com uma palavra dura nos lábios, dizendo que se não houvesse uma mudança, eles passariam por um cativeiro. Jeremias começa a falar que o cativeiro viria, que o dia do cativeiro chegaria, mas eles não querem dar ouvidos. Logo no começo do chamado de Jeremias, Deus diz para ele: olha, pelejarão contra ti, se levantarão contra ti, mas não vão prevalecer contra ti. Então, que Jeremias vai passar, não passa desavisado. Deus avisou a ele desde o início. É verdade que ele até tentou fugir disso tudo, quando
ouvindo a voz de Deus, o chamando, ele disse para Deus: Senhor, eu não sei nem falar, eu ainda sou uma criança. Ou seja, chama outro, Senhor, levanta outro. Acho que o Senhor se enganou, não sou eu, não pode ser eu sou uma criança. Aí Deus vai dizer para ele: não diga que você é uma criança, porque antes mesmo que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu te dei às nações por profeta. Então, se Deus está dizendo, eu te dei às nações por profeta, de fato, a voz profética de Jeremias não ficaria restrita ao povo de Israel. É por isso que nós aqui estamos, mais uma vez, ouvindo um ensinamento com base no profeta Jeremias. Só que aquilo que Deus falou, de fato aconteceu. Vão se levantar contra ele. Vão tentar a todo custo silenciar Jeremias. Perceba que todas as vezes que aparentemente se levantam contra Jeremias, estão tentando simplesmente silenciar aquilo que Jeremias tem nos lábios, que foi o próprio Deus que colocou. Querem calar a voz de Jeremias, porque existem momentos que só a sua presença já deixa muita gente incomodada. Tem gente que olha para você sem que você nunca ter feito nada, mas a pessoa fica meio atravessada com você. Eu vou dizer aquilo que costumam dizer lá fora, não é um linguajar nosso, mas só para você entender. Quando olham para você e dizem assim: o meu santo não bate com o dele. Você não fez nada à pessoa, mas a pessoa começa a colocar um alvo em você, cola um alvo nas suas costas e começa a se levantar contra a sua vida. Qual o mal que Jeremias fez a essas pessoas? Nenhum, mas Jeremias aparentemente está com um alvo nas costas, porque começam a mirar em Jeremias. Apóstolo, isso é ruim? Pelo contrário, isso é bom, porque se o mundo me amar, tem alguma coisa errada com a minha conduta. Se o mundo me aceitar em uma boa, tem alguma coisa errada com o meu comportamento, que tem que estar na contramão do mundo, já que eu sou um seguidor de Cristo. Então Jeremias vai passar também por luta, Jeremias vai passar por pressões, Jeremias vai passar por perseguições. E o que Jeremias está fazendo? A vontade de Deus. Aí é estranho, né? Porque quando, quem sabe você lá atrás se converteu, você pensou que uma vez deixando de fazer as suas vontades e passar a fazer as vontades de Deus, tudo iria ficar mais leve, fácil, suave. Estenderiam tapetes vermelhos para você entrar, aplaudiriam a tua presença onde você fosse, abraçariam você e diriam: você é uma bênção. E quando não é assim? Porque o que Jeremias está fazendo não é a vontade do diabo, Jeremias está fazendo não é a vontade do homem, Jeremias está fazendo é a vontade de Deus. E mesmo fazendo a vontade de Deus, Jeremias vai passar por coisas que não gostaria de ter passado. Quem disse que fazer a vontade de Deus me isenta de problemas? Quem disse que fazer a vontade de Deus, ou andar nos caminhos do Senhor, me põe em uma suposta redoma de vidro, onde eu me torno um intocável, onde todas as portas estarão abertas, onde eu sempre vou ouvir o sim agora em tudo aquilo que eu falar com as pessoas, ou até mesmo pedir para Deus? Tem lutas, irmãos, tem dificuldades, tem perseguição, tem afronta. A palavra do Senhor vai dizer que é um tempo determinado para todas as coisas. Então tem tempo também de chorar. Mas o fato é que a gente passa a ter a certeza que não tem só o tempo de chorar. Tem um tempo de chorar, mas tem um tempo de sorrir. Tem um tempo de plantear, mas tem um tempo de pular de alegria, como diz o mesmo texto. Ou seja, a gente sabe que aquilo que a gente está passando, vai passar, porque passageiro é. Olha para o teu irmão e diga assim: ó, vai passar. Vai passar. Não terá o poder de te destruir, vai passar. Como assim? É porque Jeremias precisava interpretar aquilo que Deus falou de forma correta. Deus falou para ele: pelejarão contra ti, mas não vão prevalecer contra ti, porque eu, o Senhor, sou contigo para te livrar. Deus não disse: eu sou contigo para te poupar. Poupar é uma coisa, livrar é outra. Deus não te livra da situação, mas Deus te livra na situação. Você entendeu? Aí Jeremias vai passar por algumas coisas. Dentre essas muitas coisas que Jeremias vai passar,
vai ter a cova, a cisterna em algumas traduções, cova em outras traduções, mas o que isso aqui representa? Essa cova, essa cisterna representa dor, porque na vida de homens de Deus também tem dor, na vida de homens de Deus também tem aparentes injustiças, só que são momentâneas. Na vida de homens de Deus também tem perseguição, também tem afronta. Na vida de homens e mulheres de Deus, gente, também tem sofrimento. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O que é esse tem de bom ânimo? É: mantenha a sua esperança, porque você não está sozinho nisso. Mantenha uma chama acesa aí dentro, porque isso aí vai passar. Aí agora miram nele, pegam ele e querem fazer o mal de novo. Mas de novo, porque no capítulo 20 já fazem mal a ele, tanto que ele entra em crise no capítulo 20. No capítulo 20 ele está em uma crise tão grande, mas tão grande, que ele olhou para Deus e disse: o Senhor me iludiu, porque ele entendeu errado a promessa. Ele entendeu como poupar, mas Deus não falou poupar, falou livrar. Então no capítulo 20, já foi uma perseguição e uma crise terrível. Só que ele venceu o capítulo 20. A crise do capítulo 20, ele venceu. Apóstolo, o que isso tem a ver comigo? Muito. Porque a crise de 2015 você venceu, o Covid-19 você venceu, a dor de 2022 você também venceu. Então os capítulos anteriores da sua vida não foram capazes de abrir uma cova e te jogar dentro dela. Você venceu. Olha você aqui com teu marido, com a tua esposa, o teu casamento venceu. Teve capítulo de crise, teve momento de dor e de sofrimento. Alguém olhou e disse, quem sabe, agora dessa aí não vai sair mais, esse ano não passa, passou. Olha você em 2024 na casa do Senhor, levantando a mão e dando glória a Deus. Então a crise do capítulo 2015, 2016, 2017, aquela crise não foi suficiente para te matar, não porque você é forte, mas porque Deus é poderoso para te livrar. Então ele vence a crise do capítulo 20, aí agora ele está na crise do capítulo 38, e na crise do capítulo 38 tem fundo de poço, aí é bravo, hein? Aí é luta, hein? Tem fundo de poço? Tem, está aqui, ó, cisterna, em algumas traduções poço, é um buraco no chão a gente pode chamar de poço. Então na crise do capítulo 38 tem fundo de poço, um buraco no chão, uma cova, um buraco escuro. E de acordo com esse texto aqui, nesse momento, sem água, tem lama. Lama não cheira bem, né? Então vamos lá, um buraco escuro, cheio de lama, não cheira bem. Isso representa o quê? Dor e sofrimento. Aí quando a gente chega nesse ponto, a gente diz: por que Deus permitiu isso? Agora, perceba uma coisa: o Deus que permitiu que ele fosse parar na cova ou na cisterna, não permitiu que a cisterna tivesse com água. O que é isso? Deus permitiu que ele fosse parar na cova, mas Deus não permitiu que a cova tivesse água para matar ele. Porque se era cisterna, ele estava no pátio, essa cisterna tinha uma função. Essa cisterna era para manter a água. Agora, como é que pode uma cisterna no pátio da guarda, que serviria ou deveria ter a função de abastecer toda a guarda ali de água, como é que pode essa cisterna não ter água dentro? Aí você pode ter pensado assim na sua luta: rapaz, eu nunca passei por uma coisa tão ruim na minha vida, por que Deus permitiu tudo isso? Mas até nisso aí você pode enxergar alguma coisa boa. Como assim? Até numa cisterna em que ele foi parar, até indo parar num fundo de um poço, ele poderia estar lá embaixo, olhando à sua volta, e ainda enxergar razões para agradecer a Deus. Qual? Senhor, obrigado porque não tem água, porque se tivesse água aqui eu já estaria morto.
O Deus que permitiu o fundo de poço, não permitiu que o fundo de poço matasse Jeremias. Você está entendendo ou não? Deus estabeleceu um limite para essa perseguição na vida de Jeremias. E você só está vivo porque naquela pior luta que você passou, Deus também estabeleceu um limite. Quem sabe você nem se deu conta do livramento que Deus te deu. Você se concentrou mais no problema do que no livramento que Deus te deu. Apóstolo, eu capotei com o carro, foi terrível. Capotou com o carro, foi terrível, mas está vivo. Será que dá para agradecer pelo livramento que Deus deu? Está reclamando porque o carro se perdeu. Agradeça porque você sobreviveu. Eu vou reclamar porque o Jeremias está na lama, ou eu vou agradecer porque não tinha água? Até ali Jeremias podia agradecer. Agradecer por estar na lama? Não, agradecer porque não tinha água no poço. Porque se tivesse, ele teria morrido. Aí jogam ele com cordas no fundo do poço. Interessante isso. Que quem fez isso contra Jeremias está com muito ódio. Repita comigo, ódio. Já sentiu ódio de alguém? Eu acho que você esperava que eu fosse te perguntar se você já foi alvo do ódio de alguém. Aí todo mundo diz, eu já fui alvo do ódio de muita gente. Muita gente me odeia, mas eu quero bater mais o martelo. Você já odiou alguém? Que a gente sempre só se coloca na condição da vítima. Você já sentiu ódio de alguém? O ódio deles faz com que Jeremias agora esteja então no fundo do poço. Será que eles não odiavam o suficiente então? Será que faltou então mais uma dose de ódio? Por quê? Porque se eles odeiam tanto Jeremias, por que joga Jeremias no fundo do poço e não mata logo de uma vez? Será que faltou ódio aqui? Será que eles não odiavam o suficiente a ponto de não ter coragem para matar? Que é isso, eles estavam vivendo para perseguir Jeremias. É só você analisar todo o livro. A impressão que o livro do profeta Jeremias nos dá é que eles estão vivendo em função de querer acabar com Jeremias. Só que perceba uma coisa, lá no capítulo 20 também estavam querendo acabar com Jeremias. Lá no capítulo 15 queriam acabar com Jeremias. Você acha que desde o capítulo 2 não queriam acabar com Jeremias? Com certeza, por quê? Porque o diabo odeia tudo aquilo que Deus ama. E Deus amava Jeremias, tanto que o levantou. Eu vou repetir, o diabo odeia tudo aquilo que Deus ama. Então se o diabo odeia tudo aquilo que Deus ama, então mesmo antes de Jeremias nascer, o diabo já odiava ele, porque Deus disse que a promessa já estava antes dele sair do ventre. Opa! Então peraí. Se desde o capítulo 1 o diabo já odeia Jeremias, é claro que o diabo se utiliza para trabalhar na terra, o diabo se utiliza de pessoas, que fique claro isso. Então se desde o capítulo 1 ele já odeia Jeremias, por que aqui ao invés de matar de uma vez, eles lançam dentro de uma cova? Porque tem limite. E quem estabelece o limite não é quem te odeia. Porque se dependesse de quem te odeia, você já estaria morto há muito tempo. Se dependesse de quem quer o seu mal, você já estaria divorciado há muito tempo. Se dependesse de quem quer o seu mal, seu filho já teria morrido de overdose há muito tempo. Só que esse limite não é estabelecido pelas patas deles. Esse limite é estabelecido pela mão de Deus. Não matam. Jogam na cisterna e não matam. Não atravessam uma espada na barriga dele. Não cortam a garganta dele com uma faca. Não metem um punhal nas costas dele. Não o penduram em uma forca. Não podem matar. Você acha que eles não querem? Eles querem, só que eles não podem. Você acha que o diabo não quer te destruir? Ele quer, só que ele não pode. Ele não pode. Poxa, mas se não podia matar, então não dava para Deus isentar de tudo não? Porque não pode matar, mas pode jogar no fundo de poço.
É Deus preparando uma história poderosa para Jeremias ter mais uma para contar depois. Você vai ter testemunho para contar depois, e o seu testemunho vai influenciar e vai levantar muita gente, assim como a história de Jeremias já fez você levantar a sua mão aí agora. A sua história um dia vai fazer a mão de alguém levantar e dizer: glória a Deus pela tua vida. Só que tem muitas vezes ao longo da nossa história que nós estamos ou enfrentamos coisas como Jeremias. O quê? Buraco escuro, cova onde ninguém entra. Nessa cova, nesse fundo de poço, tem solidão, não tem mais ninguém lá, hein? É só ele. É só ele. Aí Deus permite que ele esteja no fundo de poço. Para quê? Para castigá-lo de alguma coisa? Ele não fez nada errado. Porque sempre que alguém está passando por uma luta muito grande, quem fica por perto está tentando imaginar qual é a razão da luta. Deve ter feito alguma coisa errada. Jeremias fez o que de errado? Nem toda luta que o irmão estiver atravessando quer dizer que o irmão está em pecado. Pode ser que Deus esteja elevando o nível de fé desse irmão e permitindo uma prova. Porque você entra na cisterna com um nível de fé, mas você nunca sai do mesmo jeito, você sempre sai melhor. Jogam ele no fundo de poço. E quem sabe quem jogou pensou: acabou, é o fim. Mas não era o fim, era o começo de mais um testemunho na vida de Jeremias. Isso aí não é o teu fim, não é o fim da tua casa, mas é uma história que está sendo escrita pela própria mão de Deus. Só que a gente precisa ter cuidado. Cuidado com o quê? Com a força que a gente faz. Eu não acredito que tenha alguém aqui que já fez isso na vida. Quem aqui já caçou em brejo? Brejo mesmo, lama. Marco aqui, mais um irmão lá atrás, um outro ali também. Você também, varão? A gente então vai se entender aqui agora, ó. Quando a gente passa pelo brejo, a gente tem que ter algumas expertises. Mesmo na roça, Uma delas é a gente observar um lugar onde tiver bastante tabua. Tem gente aqui que nunca ouviu falar. Tem gente aqui que está pensando que estou pronunciando tábua errado. Não, é tabua mesmo, não é tábua que eu estou falando. Porque quando tem um lugar no brejo que tem muita tabua, você usa a tabua como uma espécie de ponte. Você derruba ela e vai passando por cima dela. É assim ou não é, varões? É. Porque se a gente estiver com as pernas na lama e fizer muita força para sair, quanto mais força a gente fizer, mais a gente afunda. Tem hora que a gente não tem que fazer força para sair da lama. Tem hora que a gente tem que esperar que alguém que esteja em um lugar mais elevado que o nosso venha nos socorrer. Porque quanto mais força você fizer na direção errada, mais você afunda. E vou dizer uma coisa: você olha para os lados dentro de um buraco como esse aqui, você não vê a saída. Aí você olha para os lados, quem sabe na situação que você está vivendo, você não está vendo saída. Você olha para os lados: opa, cadê meus amigos? Sumiram. Você olha para o outro lado: cadê minha família? Não está aqui mais. Você olha para frente, não tem nem nada para você ver, você não enxerga nada. Você olha para trás, muito menos. Se você olhar para baixo, piorou, porque é só lama. Para sair do buraco, a gente tem que olhar na direção certa. E não é de cabeça baixa que alguém consegue sair do buraco. Eu vou repetir isso aqui: não é de cabeça baixa que você consegue sair do fundo do poço. Você só consegue sair do fundo do poço se você levantar a sua cabeça. Só que levantar a sua cabeça quando a gente está bem é ótimo, é fácil. Agora, levantar a nossa cabeça quando a gente está no fundo do poço é desafiador. É desafiador levantar a cabeça cheio de dívida, né? É desafiador levantar a cabeça mergulhado no vício. É desafiador levantar a cabeça preso às cordas da depressão.
É desafiador levantar a cabeça enfrentando uma decepção no casamento. É desafiador levantar a cabeça com um filho nas drogas. É desafiador. É nessa hora que o diabo quer fazer tanta pressão aqui, a ponto de fazer a gente olhar para baixo, enxergar a lama que a gente está e dizer: eu não vou conseguir sair daqui. E se a gente fizer força pensando no que está embaixo, a gente afunda cada vez mais. Tem gente que quer sair da lama fazendo força na direção errada. Posso falar? Posso falar, irmão? Tem gente que quer fazer força para sair da dívida pegando dinheiro com a agiota. Isso é fazer força na direção errada. Tem gente que quer fazer força para conquistar alguma coisa na vida apostando nas plataformas de jogo. Você está fazendo força na direção errada. Vai afundar mais. Daqui a pouco vai estar com a lama no pescoço. Tem gente que quer fazer força para ver o filho sair das drogas batendo no filho. Está fazendo força na direção errada. Quer fazer força para o filho sair de uma vida errada dizendo: ou você muda ou então esquece que você tem pai. Está fazendo força da direção errada, porque se ele quiser esquecer que ele tem pai, o traficante vai lembrar que lá tem lugar para ele. Está fazendo força na direção errada. Aí olha o que acontece. Você consegue entender que ninguém que Jeremias pudesse esperar, apareceu para ajudar? Como assim? Não apareceu nenhum hebreu para ajudar Jeremias. Entenda hebreu aqui nesse texto como alguém que Jeremias poderia até imaginar que chegasse para ajudar. Mas não chegou nenhum hebreu para ajudar Jeremias. É quando não chega ninguém da família. É quando os prováveis não chegam, aquele que a gente espera. Porque quando você vai parar no fundo de poço, você começa a se lembrar de alguns nomes. E quem sabe nomes até que um dia você ajudou, que você estendeu a mão. Aí você fica na expectativa que essas pessoas venham. Só que aí não vem ninguém a quem você socorreu. Todo mundo a quem você ajudou parece que se tornou naquele momento de sua dor inacessível. Eles não chegam, eles não se aproximam, eles não ligam, eles não mandam mensagem. E para piorar, nem respondem a mensagem que você manda. Aí você olha a posição que você está, a situação que você se encontra. E essa ausência daqueles que você achava que tinham condições de te ajudar, e você diz: acabou para mim. Só que você esquece que o Deus que permitiu é o Deus que tem a solução. O Deus que permitiu não tira os olhos de você. O Deus que permitiu não te abandonou na cova escura. O Deus que permitiu, que secou essa cisterna para você não morrer afogado, não vai deixar você morrer na lama. O Deus que tirou a água da cisterna só para você não morrer afogado, não vai deixar que você morra na lama sozinho, não. O que Deus fez? Deus toca em um homem chamado Ebed-Meleque. E quem é Ebed-Meleque? Um elemento surpresa. Porque Ebed-Meleque quer dizer servo de Moloque. Ele nem pertence ao povo de Deus. É alguém que nem no culto vem. É alguém que nem conhece direito o Deus Todo-Poderoso. Aí de repente chega até ele a informação que jogaram Jeremias na cisterna, no fundo do poço. E é interessante que quando foram jogar Jeremias no fundo do poço, o rei, presta atenção, o rei disse assim: eu nada posso fazer contra vocês, né? Se vocês querem jogar ele lá, vou fazer o que eu não posso fazer nada. Joga. Como é que o rei não podia fazer nada? É claro que podia. Mas tem gente que pode fazer alguma coisa, mas dá desculpa. Tem gente que pode te ajudar, mas vive dando desculpa, porque não quer te ajudar. O rei era quem mandava. O rei podia sim fazer alguma coisa. Mas tem gente que não quer ficar mal com ninguém. E para não ficar mal com aquelas pessoas,
não fazem nada para te ajudar, não te socorre. Por quê? Porque não quer bater de frente com fulano. Isso não é amizade. Que quem é amigo de inimigo meu deixou de ser meu amigo. Que conversa fiada é essa? Conversa fiada é essa? Vamos vir para a Terra, planeta Terra, pé no chão, e deixar as firulas de lado? Amigo de inimigo seu não pode mais ser considerado seu amigo. Está sentando em duas mesas, que negócio é esse? Então o rei diz: eu não posso fazer nada. Mentira, desculpa. Ele podia fazer? Sim. Não fez porque não quis. E ainda diz: já que vocês querem jogar ele lá, eu não posso fazer nada, então joga ele lá. Aí vão lá e jogam Jeremias na cisterna. Só que aí Deus, lá do outro lado, levanta alguém que não era o rei. Levanta alguém que não era aquele que potencialmente podia fazer nada. Um homem chamado, repito, Ebed-Meleque, servo de Moloque. E Ebed-Meleque, quando chega aos ouvidos dele o que fizeram com Jeremias, ele diz assim: não é justo isso. Ebed-Meleque é o único nessa história que poderia dizer: eu não posso fazer nada. Ele não é o rei, nem pertence ao povo de Deus. Ele é o único que, se desse uma desculpa, a gente entenderia a desculpa dele. Olha, ele serve outro Deus, eu não sou o rei, então não posso fazer nada. Mas é impressionante. Tem gente que, mesmo que aparentemente não possa fazer nada, ele se levanta e faz muito mais do que gente que pode. Ele vai até o rei. Ele peitou o rei. Bateu de frente com um rei, por alguém que nem parente dele é. O que é isso aqui? Pergunta assim: o que é isso? É homem de verdade, é gente de verdade. Bateu de frente com o rei e disse assim: olha, não é justo o que estão fazendo. Jeremias não fez nada. Eu quero que o senhor me autorize a ir lá e tirar ele da cova. Aí sabe o que o rei fez? Junte homens, vá até a cisterna e tire Jeremias da cisterna. Mas espera aí, mas não foi esse mesmo indivíduo que disse que não podia fazer nada? É impressionante como tem gente que é manipulada. Que quando chegou o primeiro grupo até ele, disse assim: ó, joga Jeremias na cisterna. Ele olhou: gente, joga Jeremias na cisterna. Agora chegou outro grupo e disse assim: tira Jeremias da cisterna. Gente, tira Jeremias da cisterna. Oxi, mas que sujeito calça frouxa é essa? Manipulado. O que é isso? É a vida. Porque você pode ser uma bênção na vida de alguém, mas se chegar alguém para essa pessoa e começar a falar mal de você, essa mesma pessoa que você tanto ajudou começa a falar mal de você. Pessoas manipuláveis, pessoas sem identidade, pessoa com falta de um negocinho básico para o ser humano. Pergunta o quê? Vergonha na lata. Faltavam algumas coisas para esse rei, entre umas delas era vergonha na cara. Vai lá então, tira Jeremias da cisterna. Aí Ebed-Meleque vai tirar Jeremias da cisterna. Mas olha o que Ebed-Meleque vai fazer. Ele vai até a casa do rei, pega pedaços de pano, pedaços de trapo, aí volta e vai até a cisterna. Jeremias está lá no fundo do poço. Se olhar para todos os lados não tem saída. Se olhar para baixo piorou. Se fizer força para sair da lama na direção errada, afunda mais ainda. Só que Ebed-Meleque chega lá em cima e diz assim: Jeremias. Aí Jeremias, para conseguir sair, tem que olhar na direção certa. Olha para o teu irmão e diga assim: ó, levanta a cabeça, porque já tem uma porta de saída. Levanta a cabeça, porque Deus vai te tirar desse fundo de poço. Levanta a cabeça, que seu casamento sai do buraco. Levanta a cabeça, porque Deus tira a tua família dessa situação. Levanta a cabeça, o socorro virá do alto. Mas presta atenção, olha como a prova é que era de Deus. Quando é de Deus, dá sinais. Como assim dá sinais? Porque se ele diz assim: Maico, ó, segura a corda aí, passa a corda por debaixo dos seus braços que eu vou te puxar. Irmão, Maico, você é da roça. Você
Se alguma vez aconteceu com você, você está segurando um cavalo aqui na corda, o cavalo cismar de correr, e você cometeu o equívoco de tentar segurar o cavalo com a corda? Irmão, se a corda passar aqui assim, ó, quando você abrir a sua mão, você vai ter vontade de ter gelo na outra para colocar, porque queima, a corda queima. Então olha o que o homem vai fazer, ao invés de jogar a corda para dizer, eu vou te tirar daí, ele pega panos, joga lá embaixo, diz assim, pega esses panos, coloca debaixo das suas axilas, aí pega a corda, põe em cima do pano, porque eu vou puxar você. O que é isso? Quem jogou no buraco não se preocupou, quem jogou no buraco jogou machucando, mas o Deus que tira, tira cuidando e curando. Oh meu Deus do céu, te jogaram no fundo do poço e te machucaram, mas Deus tira você, cuidando de você e curando você, põe debaixo do braço. O que é isso, irmão? Entenda uma coisa, a cura para a rejeição é a aceitação. Imagina Jeremias lá embaixo dizendo, me feriram, me machucaram, aí aparece alguém dizendo assim, eu me preocupo com você, põe esse pano debaixo do braço. Esse homem não está só tirando Jeremias do fundo do poço, esse homem está sendo um instrumento de Deus para dizer, eu cuido de você, eu cuido de você, eu não só tiro você do buraco, eu cuido de você, eu me preocupo com você, eu não vou ferir você, eu vou cuidar de você, eu vou curar você, eu não quero tirar você dessa situação de qualquer jeito, eu tiro você com cuidado daí. Impressionante. Por quê? Porque tinha que ser mesmo um Ebed-Meleque. Tinha que ser alguém improvável. Para quê? Para Jeremias ter a certeza de que era Deus que estava fazendo na vida dele. Você está entendendo como que Deus faz muitas vezes com a gente? Porque se for um amigo, você diz assim, é porque é meu amigo. Se for um parente, você diz assim, é porque é o mesmo sangue. Aí Deus levanta alguém que é completamente improvável, que não tinha a menor obrigação de fazer nada por você. E de repente quando você olha, ao invés daquela pessoa estar com o dedo apontado, a pessoa está com a mão estendida e está dizendo, conta comigo, Deus mandou eu te ajudar. Jeremias coloca os panos debaixo do braço, coloca a corda por sobre os panos, a corda não vai ter acesso à pele dele, para queimar a pele dele, e eles começam a puxar Jeremias. E aqui eu termino dizendo que Jeremias precisou fazer algo precioso. Pergunto o quê? Aceitar ajuda. Eu estou falando do grande profeta Jeremias. Não estou falando de uma pessoa qualquer. Estou falando de um homem tremendamente usado por Deus. Não estou falando de qualquer um do meio da multidão. Eu estou falando de alguém que ouvia a voz de Deus. Eu estou falando de alguém que sabia quem era Deus. Eu estou falando de alguém que ouvia o coração de Deus. E nesse momento, mesmo ele sendo o grande profeta Jeremias, quando Jeremias começou a profetizar, as pessoas pensaram o seguinte, não vai durar muito tempo. Passaram 4 reis e Jeremias continuou profetizando. Profetizou durante 40 anos. Alguém sólido, alguém constante, alguém que era homem de Deus, precisou olhar para um Ebed-Meleque e dizer, eu aceito a sua ajuda. Eu aceito a sua ajuda. Para Jeremias conseguir sair do fundo do poço, ele precisou, aceitar a ajuda de quem ele menos esperava que seria um instrumento de Deus para ajudar a ele. Fica de pé, porque eu quero terminar com você de pé. Presta atenção de uma coisa. Você acha que Jeremias não conhecia Ebed-Meleque? Conhecia. Ebed-Meleque estava ali na região, apesar de não pertencer ao povo de Deus. Só que em uma ordem imaginária, Ebed-Meleque seria o último da fila.
o último que se levantaria para ajudar ele. Nem ao povo dele pertence. Aí Jeremias tem que ter humildade suficiente para aceitar a ajuda de quem ele jamais poderia imaginar que fosse se preocupar com ele. Só para você entender, é como se nesse momento, nessa passagem, nessa fase de Israel, Jeremias fosse o grande e Ebed-Meleque fosse um pequeno. Jeremias era o grande profeta, Ebed-Meleque era um pequeno homem que estava por ali, etíope. Com respeito aos meus irmãos que compartilham da mesma cor de pele que eu, apóstolo, como assim? Meu pai é negro, eu tenho muito orgulho disso. Ebed-Meleque também era. Agora presta atenção em uma coisa. Jeremias vai ter que olhar para cima e dizer: eu aceito a sua ajuda. Os homens vieram para o culto? Porque dentro da tua casa você se acha maior do que a tua mulher. E se eu te disser que para te socorrer Deus vai usar a tua esposa, você tem coragem de aceitar a ajuda dela? Você que diz: quem manda aqui sou eu. Se você é um dos homens que bate no peito para gritar: quem manda aqui sou eu, explica muita coisa porque que a tua casa está em ruína. Aceita a ajuda da tua esposa, ô grandão. Quem tem filhos aqui, diga glória a Deus. Aceita a ajuda dos teus filhos. Mas meu filho vai me ajudar como? Ah, você não tem noção do como, né? Só aceita. Você não tem noção de como Deus usa as crianças. Crianças que por muitas vezes você diz: agora papai não pode, agora eu não estou com tempo, agora não. E esse agora não já é há anos. E teu filho está crescendo, você nem vê. E de repente Deus tem uma palavra para você que está na boca do seu filho, só que você tapa seus ouvidos e não ouve. Deus está querendo falar com você através do seu filho, só que você vive dizendo que não tem tempo. Você tem tempo para todo mundo, se só não tem tempo para os teus filhos? Não dá desculpa mais não. Aceita ajuda. Aceita ajuda daquela pessoa que trabalha lá na empresa que você gerencia. E quando você chega lá, ela já está lá. Por quê? Porque o chão tem que estar limpo antes de você chegar, né? Trabalha na faxina. Você de repente vem aqui na igreja e diz assim: ó, se o apóstolo orar por mim, vai ser uma benção. E se eu te disser que se aquela pessoa que trabalha lá na faxina orar por você, você vai ser abençoado? Você tem sensibilidade e humildade suficiente para enxergar que aquela pessoa pode ser usada por Deus para você? Ah, mas eu pensei que era o senhor aqui, irmão, presta atenção. Deus faz do jeito que Ele quiser fazer. Se Deus quiser usar o porteiro do seu prédio, se Deus quiser usar aquela menina que atende na padaria onde você compra pão todo dia de manhã, se Deus quiser usar aquela senhorinha de idade que você chama de vó, se Deus quiser usar a tua esposa, que você acha que você sabe muito mais do que ela, não sabe nada. Para ouvir os simples. Por quê? Porque para confundir, Deus pega coisas poderosas e entrega aos simples, para que todos entendam que não é no poder da pessoa, mas que é no poder dele. Feche seus olhos. Aceita ajuda. Por mais que você seja um homem de Deus e uma mulher de Deus, Jeremias também era, mas Jeremias jamais conseguiria sair daquele fundo de poço sozinho, mesmo sendo homem de Deus, mesmo sendo mulher de Deus. Tem hora que você precisa aceitar um negócio chamado ajuda.
E isso pode ser um tratamento de Deus até mesmo para você, porque Deus não quer deixar você se perder na soberba, no orgulho e na altivez. Aceita ajuda, Jeremias. Aceita a mão estendida, meu irmão, minha irmã. Ah, mas eu sou de oração, eu sei que você é. Ah, mas eu estou na igreja há 40 anos, eu sei que você é crente há muitos anos, grandes coisas. Aceita ajuda. Ah, mas eu sou fulano de tal. E daí? Ah, mas lá a autoridade sou eu. Existe uma autoridade sobre você, que é a de Deus. E esse Deus, que é autoridade sobre tudo e sobre todos, usa quem Ele quiser, na hora que Ele quiser e do jeito que Ele quiser. Aceita ajuda. Aceita. Ah, mas eu sei, eu estou com a razão. Aceita ajuda. Jeremias também estava com a razão e precisou aceitar ajuda. Jeremias também estava certo, mas precisou aceitar ajuda. Estar certo não faria ele sair do fundo do poço. Estar cheio de razão não faria ele se livrar daquela situação. Aceita ajuda. Aceita ajuda. Vamos adorar ao Senhor. Permaneça com seus olhos fechados.